será que eu tô louca? Aí eu olhei, tava o microfoninho fechado. Eu falei, ele tá falando sozinho. Eu achei sinceramente que era de propósito. Não, não. Foi sem querer mesmo. Eu tava falando aqui e pensei, nossa, mas ninguém tá. Ninguém tá querendo dar bom dia, tá todo mundo tranquilo hoje. Vamos lá, pessoal, queridos e queridas, tá? Pessoal, vamos começar. A aula já está gravando, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos continuar o nosso papo de cinema, né? O nosso papo de cinemática, beleza? Não é cinema convencional, mas é mais legal ainda o papo de cinemática. Pessoal, o que nós aprendemos na aula passada? Nós aprendemos derivada. A gente aprendeu que uma pessoa ou um objeto se movimentando no espaço, ele pode ser descrito através de uma equação. Essa equação, ela vai dizer aonde o corpo se encontra em determinado tempo. Então, é uma equação chamada equação horária do espaço. Fechou? Beleza. Falado isso, a gente viu também que a equação do espaço ou da posição, assim por dizer, pode ser derivada e a resultante dessa derivada é dada como vai resultar, perdão, vamos falar de novo. A equação horária do espaço pode ser derivada e o resultado disso é a velocidade. Tá? A velocidade, beleza? É isso que a gente tem que pensar. Então, derivada do espaço é velocidade, tá bom? Então vamos ler a questão aí, ó. Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, eu acho. Acho que é isso, o UESB, tá? Ou, sei lá. Embora alguns movimentos observados na natureza possam ser considerados aproximadamente uniformes, é fácil constatar que a maioria dos corpos apresenta movimento com velocidade escalar que varia no tempo e esses movimentos são denominados variados. Ah, beleza, né? A equação x igual a 5 mais 20t menos 4t2, t quadrado, representa a posição em função do tempo. Então é uma função horária da posição de uma partícula que se move sobre o eixo x, em que as grandezas representadas estão na unidade do SI. Dessa forma, é correto afirmar que no instante t igual a 2 segundos, a partícula possui uma velocidade escalar igual a... Pessoal, me fala aí como é que faz para resolver e eu resolvo aqui para você na lousa. A gente vai substituir. Não. Ou a gente vai derivar? A gente vai derivar primeiro, tá? Então, Tá. em primeiro lugar, ele não quer saber a posição no instante 2 segundos. Ele quer saber a velocidade no instante 2 segundos. Então, o que a gente vai pegar? A equação S, equação da posição, está escrita aí. Ela é 5 mais 20t menos 4t ao quadrado. Essa é a equação horária do espaço, tá? Ela é da posição porque é o espaço e ela é horária porque tem t, tá? Por isso que chama horário. E aí, então, nós aprendemos que a derivada dessa função, então a derivada da função s, mas derivada em qual variável? Em função do tempo. É o tempo que eu vou usar a regra do tombo, tá? Vai me dar a velocidade. E aí, vamos derivar? Pessoal, você lembra como deriva? Para eu derivar alguém que não tem t, quanto que fica a derivada de alguém que não tem t? Zero. Zero. E alguém que tem t a primeira, o t a primeira, ele tomba. Então vai ficar 20 vezes t elevado a zero. 20 vezes t elevado a zero dá 20 vezes 1.
dá 20. Então, se eu não tenho T, ele some. Se eu tenho T a primeira, o T a primeira some e mantém só o outro, tá? Beleza? Porque eu tombei o 1 e depois subtraí 1 do expoente. E menos, olha o 2, vamos tombar o 2. 2 vezes 4, 8. 8 vezes T elevado à primeira potência, tá? 8 vezes T elevado à primeira. Beleza, gente? Bem simples. Professor, você pode só me recapitular o porquê que o número que não tem T vira zero? Claro, claro. Mas eu vou te recapitular te fazendo uma pergunta. Quanto que vale 0 elevado a 0, 1 elevado a 0, 3 elevado a 0, x elevado a 0, r elevado a 0 e v elevado a 0? Vale tudo 1. Todo mundo vale 1, não é? Todo mundo vale 1. Então, você já sabe o porquê. E aí eu vou só te refrescar. Olha esse termo aqui, ó. Olha esse termo. O 1 tomba, não tomba? O 1 tomba. E aí fica 1 vezes 20 vezes t elevado a 1 menos 1. Porque sempre que a gente tomba, eu tiro 1 do expoente. Sempre que a gente tomba, eu tiro 1 do expoente. Aqui não era 2 e ficou 1? A regra da derivada é eu tirar alguém do segundo grau e transformar ela no primeiro. Não, esse daí eu entendi. Eu não entendi o do 5. Por que o 5 virou 0? Ah, o do 5. É. Então tá. Porque, tipo assim, ele não tinha T. Como não Isso eu tem T? entendi. Como não tem T? Uai, não tô entendendo. Não tem T? Então, é T elevado a 0, não é? Mas se T elevado a 0 é 1, então devia ser 5 vezes 1, não era? Exato, 5 vezes 1. 5 vezes 1 não é 5? Sim. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes T. Uhum. Então isso aqui não é igual a 5? Uai, não tô entendendo. Não? Então vamos de novo. Ó. Eu tô querendo dizer para você que esse número 5, na verdade, ele é 5 que multiplica t elevado a 0. Por quê? Porque se t elevado a 0 vale 1, então 5 vezes t elevado a 0 é 5 vezes 1. 5 vezes 1, que é igual a 5. Então o que eu quero dizer? Que escrever 5 ou 5 vezes t elevado a 0 dá na mesma. Até aqui você consegue entender? Que Sim. 5, então dá na mesma. Então, eu vou derivar agora. Só o número 5, tá? Então, olha só, a minha função S é igual a 5t elevado a 0, tá? A minha função é essa agora, inventei ela, tá? Ou, não vou colocar 5, vou colocar outro número para você não confundir. É 7 vezes t elevado a 0. Beleza? Então, ó, vou derivar ela. Beleza. Vou derivar. Eu pego o 0 e tombo. Não pego o 0 e tombo? Então, peguei o 0 e tombei. Vai ficar 0 que multiplica 7 vezes t elevado a menos 1. Não é isso? Você consegue entender isso que eu fiz? Ah, entendi E agora. aí, qualquer coisa multiplicada por 0 vai dar 0. Qualquer coisa multiplicada por 0 vai dar 0. Porque esse 0 do expoente, ele tomba. Se ele tomba, a derivada dele vai dar 0. Conseguiu entender? Uhum. Então, maravilha. Então, muito bom, muito bom. Show de bola. Recapitulamos um pouquinho de derivadas, tá? Recapitulamos um pouquinho de derivadas. E aí, gente, tem que só olhar agora o que o enunciado pede. O enunciado, ele pediu o que mesmo? Ele pedia no instante t igual a 2, né? 2. Então vai ficar 20 menos 8 vezes 2, tá? 20 vezes 8 menos 2. Então, ó, para t igual a 2 segundos, já saí da frente, para t igual a 2 segundos, então a velocidade é igual a 20 menos 8 vezes 2, dá 16, com 20 dá 4. Tem a alternativa 4?
4 era quilômetros por hora ou metros por segundo? Metros por segundo, sim, tem. Metros por Letra segundo. C. Senão a professora Vânia tira ponto, que eu já sei. Beleza. 4 metros por segundo, letra C de certo. Então, vamos para o exercício 4 agora. Vamos para o exercício 4. Ó. Ele diz o seguinte: uma partícula se desloca ao longo do eixo X e sua coordenada X varia com o tempo. Beleza? Sua coordenada X varia com o tempo. Tá bom. Agora a gente vai... Vixe Maria, essa questão é interessante. Very, very interesting. Muito, muito. Você vai gostar dela. Vamos lá, questão 2 aí. Questão 4 da apostila, né? Questão 4 da apostila. Olha o que ela diz. Ela diz que a partícula se desloca ao longo do eixo X através da seguinte equação. X igual a 2t a terceira menos 8t. Menos 8t. Só isso, né? Tudo no SI. Válido para tempos positivos. Está escrito, ó. Válido para t maior que zero. Beleza? Então, tá aí. A partícula se desloca nessa equação. E aí, pergunta A que ele faz. Os instantes, quais são os instantes T1 e T2 em que a partícula passa pela origem dos espaços? O que é a origem dos espaços, gente? É o zerinho. É o zero, é o zero. Então, pensa só, se eu tiver uma... Aqui é o deslocamento ao longo do eixo X, né? O eixo X não é aquele eixo das abscissas, é o eixo deitado aqui, ó. Então, ó, a origem dos espaços é aqui, ó. 0, 1, 2, 3, aqui. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai. Então, aonde é a origem dos espaços? É aqui, ó. A origem dos espaços, né? Poderia ser o nome de um filme de ficção científica, não poderia? A origem dos espaços. Achei legal. Bom, vamos lá. Determine os instantes T1 e T2 em que a partícula passa pela origem. Então ele está dizendo que ao passar o tempo, essa partícula ela vai posicionar no zero aqui, em alguns momentos. Ao passar o tempo, algum momento ela vai passar ali pelo zero. Tá? Ela pode estar aqui, pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, mas em algum momento ela passa pelo zero. E a pergunta é, quando ele passa pelo zero? E aí o que você faria? Senão eu te ajudo, com certeza. Derivar. Derivava? Calma, calma. Eu gostei de que você falou derivado, mas a sua resposta ela tá automática. Por quê? Porque você tá aprendendo derivados, então você falou, se eu tô na aula de derivado, então é para derivar. E a resposta está errada, não é isso. Por quê? Porque em momento nenhum a alternativa A e a pergunta A, ela fala sobre velocidade. Então se eu tenho a equação do espaço e ele não está perguntando nada sobre a velocidade, eu não preciso derivar ainda. Agora olha a B, olha a B. Quais são as velocidades escalares V1 e V2 no instante T1 e T2? Então a B sim, eu tenho que derivar. Porque a B, ele está pedindo quais são as velocidades. Então a B eu preciso derivar. Mas a A, ele não fala nada sobre velocidade. Ele me pede quanto vale o tempo quando a partícula passa pela origem. E aí, gente, olha qual é o raciocínio. Ah, é só substituir o T por zero, né? É só substituir o X por zero e não o T por zero. Por quê? Lembra? Olha só o que ele fala. Os instantes T1 e T2 em que a partícula passa pela origem dos espaços. Gente, a origem do espaço não é aqui, ó. Não é quando o eixo X vale zero? Então, olha só.
Quando der 1 segundo, vamos fazer a conta? Dá 2 menos 8, dá menos 6. Então, no instante t igual a 1 segundo, no instante igual a t igual a 1 segundo, esse cara está aqui no menos 6. E no instante t igual a 0, ele está onde? T igual a 0, esse dá 0, esse dá 0. Vocês concordam comigo que no instante t igual a 0, a posição x dá 0? Conseguem ver isso? Sim. Sim. Então, ó, quando o tempo vale 0, qual é a posição x? Quando o tempo vale 1, qual é a posição x? Quando o tempo vale 2, qual é a posição x? É isso que essa equação diz. Só que ele está querendo saber qual é a posição, qual é o tempo quando ele está na posição 0. Então, eu vou pegar a equação que me fala a posição e vou falar que a posição x, eu vou falar que a posição x, ela é 0. Eu vou chamar ela de 0. E aí, então, eu vou ficar com a seguinte equação. Ficarei com a seguinte equação, que 0 é igual a 2t à terceira menos 8t. Vamos isolar? Isola. Menos 8t está negativo. Passa para o lado de lá, positivo. Então vai ficar aqui 8t é igual a 2t ao cubo. Beleza? Pessoal, se eu tenho isso deste lado, tá vendo que o t está multiplicando 8? Vou passar o t dividindo. Vou passar o t dividindo. Então eu ficarei com 8 é igual a 2 vezes t à terceira dividido por t. Isso é igual a 2 vezes t ao quadrado. T à terceira dividido por t, tinha 3t, tirei um t, ficou 2t ao quadrado. Agora eu passo o 2 dividindo. Passo o 2 dividindo. Beleza? É isso. Passo o 2 dividindo, vai ficar 4 igual a t ao quadrado. Beleza? 4 igual a t ao quadrado, t igual a... Quanto que vai dar, gente? A raiz de 4, que é 2. É 2. 2 segundos. Beleza? Aí, perfeito. Confere aí para ver se dá certo. 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, vezes 2 menos 8 vezes 2. Vai dar certo, não vai? Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Menos 16 dá 0. Tá lá na origem dos espaços mesmo, tá? Beleza. Show de bola, né? Calma lá. É isso. Beleza? Então, os instantes T1 e T2 em que a partícula passa pela origem. Tá aí, ó. T1 igual a 0. Aí se a gente já tinha visto, não tinha visto? T1 igual a 0. E o outro? O outro é T2 igual a 2 segundos, tá bom? Tem um outro número que daria certo também, mas o enunciado não deixa. Se fosse t igual a menos 2 segundos, também daria certo. Só que ele está falando que o tempo só vai para frente, ó. Válido somente para tempos positivos. Beleza? Aqui tranquilo, né? T igual a 2 segundos, nós matamos ele aqui. E tinha o t igual a 0, esse a gente já tinha matado, ó. Se eu substituo por 0 aqui, o x vai dar 0, então, perfeito, acertamos a letra A. Agora a letra B, pessoal, o que eu tenho que fazer? Ele pede para eu calcular as velocidades escalares no instante T1 e T2. Só que T1 vale 0, T2 vale 2, tá? Então, ó. Ele tá pedindo qual é a velocidade para T1 igual a 0. E depois, qual é a velocidade para T2 igual a 2 segundos. Que foram os tempos que nós encontramos. Agora sim, a minha colega pode participar da aula. Agora sim ela pode falar, professor,
Eu tenho a Agora é derivada. Perfeito, eu tenho a equação do espaço e ele está pedindo a velocidade, vamos derivar. Então, vamos lá. dx dt. Perceba aqui, eu coloco o nome da equação. A equação chama x, então eu chamei de dx em função da derivada do tempo, tá? Mas poderia ser ds dt, tanto faz, aí é só a nomenclatura. Mas a derivada do espaço no tempo é a velocidade. A gente sabe. Vamos derivar essa cara aí? Fala pra mim, gente, quanto que fica a derivada de 2t ao cubo? Fala pra mim, que eu vou só escrever. Vai ficar 2 vezes 2... Opa, já tem um erro. Tomba o 3, tem que tombar o 3 3. vezes Ah, 3. perdão. É 3 vezes 2... t ao quadrado. T ao quadrado. Muito bom, muito bom. Menos, deriva o outro ali. 8. 8. Já era, já derivou. Galera, derivada, eu não sei por que eles só ensinam na faculdade, porque é algo relativamente fácil, assim, né? Não é algo muito difícil, né? Mas, tudo bem. Apesar de vocês não estarem na faculdade, gente, o sistema objetivo ele é diferenciado, ele puxa mesmo o couro da galera. A maioria das escolas que eu conheço não ensinam derivadas. Eu estudei em São Paulo em algumas escolas e eu nunca tinha ouvido falar de derivada até entrar na faculdade. Nunca tinha ouvido. E outra, a gente não tá aprendendo agora, a gente tá revisando, porque a gente aprendeu isso, acho que no primeiro ano. Ah, fala sério? Derivada? Aham. Ô, louco, Eu não tô meu. doida. Cara, não, você tá doida assim, não é possível. Não tô, gente, eu tô doida. A gente já aprendeu isso. Essa regra do Porque tombo e tira um. Sim. Eu acho que foi o Wesley que ensinou a gente. Mentira, caraca, meu. Foi o Wesley ou foi o Romildo? Não foi o Wesley não, foi outro professor. Acho que foi o Romildo. Foi o Romildo. Foi o Romildo. Romildo, olha que nome diferente, né? Romildo. Não que Hugo seja convencional, né? Longe disso. Vamos lá. Pessoal, então, vamos lá. Qual é a velocidade para o T1 igual a 0? Pega o 0, substitui aqui, vai dar menos 8 metros por segundo. Beleza? E para T igual a 2, vai ficar, vamos ver, 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, menos 8, 16 metros por segundo. Beleza? Beleza. Show de bola, né, gente? Show de bola. Gente, sabe o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que no instante t igual a 1, a velocidade, lembra que ele só andava no eixo x aqui, ó? Andava no eixo x? E aqui era o 0, aqui era o 1, aqui era o 2, aqui menos 1, menos 2. Então, ele está querendo dizer que no instante t igual a 0, a velocidade era negativa. Sabe o que isso quer dizer? Que ele estava andando para trás. No instante t igual a 0, ele estava andando para cá, ó. Estava andando para a esquerda. Já entre perto dos 2 segundos, ele já estava andando para a direita. Então, essa equação horária é alguém que primeiro foi para trás e depois foi para frente, tá? Então, ela primeiro voltou e aí quando deu 2 segundos, ela estava indo para frente e no instante 2 segundos ela passava exatamente pelo ponto 0, tá? É isso que você tem que ler. Quando você vê uma velocidade negativa, significa que ela está indo no sentido contrário da direção positiva, tá bom? Então, gente, essas são as questões aí. Vamos ver se a gente acertou. V1 menos 8, V2 16. Então, tudo certinho. Maravilha, maravilha, maravilha. Pessoal, vamos continuar o nosso conteúdo. Vamos continuar o nosso conteúdo aqui. Posso apagar essa lousa aqui? Pode. Pode, beleza. Pessoal, nossa aula acaba 9h10 ou é 10 horas? Ó, que 9h10? Tô falando besteira. 9h50 ou 10 horas? 10 anos. Ufa, então tem bastante aula ainda. Que Não, bom. peraí. Hã? Tô confusa. É 10, Física né? é até 10 horas. Ufa, Ah, não, tá. então maravilha. Putz,
Eu achei que era daqui 8 minutos que acabava, eu já tava triste já. Pessoal, eu te mostrei o que é velocidade média. Ué, cadê? Aqui. Velocidade média. E te mostrei o que era velocidade escalar instantânea. Então calma lá. Olha só o que eu já te mostrei. O que era velocidade escalar. Média e instantânea. Essas duas a gente já viu. Agora, eu vou te mostrar o que é aceleração instantânea, né? Instantânea, tem acento, né? Paroxítonas terminadas em ditongos orais crescentes são acentuados, né? Vamos lembrar disso. Mas, tem nada a ver com a aula isso, né? Vamos falar agora de aceleração. Gente, o que é aceleração? Fala aí pra mim. Aceleração. Se alguém te perguntasse de maneira bem simples, alguém aí tem irmãozinho pequeno ou priminho pequeno? Se o irmãozinho pequeno chegasse e falasse assim, ô maninho, maninha, o que é aceleração? O que você responderia? Bom, é quando a gente tem uma velocidade, a gente acelera, sei lá, o carro. A gente está acelerando o carro, ele está obtendo uma velocidade. Quase, né? Tá bom, mas... variação de velocidade? E agora sim. Agora sim. Aceleração escalar média. Agora sim vocês responderam. E a instantânea também. Agora eu gostei, gente. Gostei mesmo. Olha, acelerar é variar a velocidade em função do tempo. É isso que é aceleração. Então, olha só. Imagine que eu tô de bicicleta e aí eu parei no semáforo. E aí, quando eu saí do semáforo, em 5 segundos eu acelerei de 0 até 30 km por hora. Então perceba que eu obtive uma aceleração, porque eu variei a minha velocidade em 5 segundos. Então eu acelerei. Agora imagine um carro. Um carro estava lá do meu lado no semáforo. E esse mesmo carro gastou em 5 segundos, os mesmos 5 segundos que ele não acelerou de 0 a 30 igual eu. Ele acelerou de 0 a 100 km por hora. Então perceba que a aceleração dele foi muito maior. Então acelerar não é somente obter velocidade. Não. Acelerar é variar a velocidade. Quanto maior a aceleração, mais ele varia a velocidade num curto espaço de tempo. É isso que significa aceleração, tá? Aceleração escalar média. Então, é aceleração escalar média. Ele dá aí como a letra gama, tá? Mas, gente, em vários lugares é dado com a letra A de aceleração. Mas eu vou usar a letra gama só para o seu cérebro não travar, tá? Ó, ele deu S de space, de space, V de velocidade e gama de aceleração. Achei meio tosco, né? Poderia ter falado A, né? Mas tá bom. Então, vamos lá. Já se copia esse instantâneo aqui. Aceleração escalar média. Como é que fica ela? Aceleração média, por isso que tem o eminho do lado, a gente definiu. É variar a velocidade em função do tempo. Vamos calcular a aceleração minha na bicicleta? Pessoal... Professor, licença, tem como você dar uma ajustadinha aqui na tela, porque tá tapando um pouquinho do quadro. Isso, obrigada. Ah, valeu. Olha o que eu aprendi, ó. Você pega a telinha que tá torta, aí você joga ela no cantinho assim, ó, e ela fica metade com o outro. Vocês sabiam disso? Ah, eu não entendo essas coisas de computador. Não, eu também básico do básico. Foi um aluno que me mandou fazer isso aí, eu também não sabia, não.
Vamos lá. Eu sou daqueles, gente, que aprende um negócio agora e aí saiu ensinando os outros, sabe? Acabou de aprender um negócio e ensina os outros. Aí o pessoal fala e eu ainda retruco. Nossa, como você não sabia disso? Sabe? Acabou de aprender um negócio. Vamos lá. Pessoal, ΔV, vamos calcular a minha velocidade? Pessoal, eu saí de 0 e fui até 36 km por hora, tá? De 0 até 36 km por hora. Só que eu fiz isso em 5 segundos. Fiz isso em 5 segundos. Pessoal, então eu fui de 0 até 36 km por hora. E eu fiz isso, tudo isso em 5 segundos, tá? Beleza? Tudo isso eu fiz em 5 segundos. Eu queria transformar em metros por segundo isso aqui, ó. Porque aqui está em segundos também. Como é que transforma 36 km por hora para metros por segundo? Multiplica por 3,6. Divide? Divide. Quase, né? Se não é multiplica, é divide. Então, dividido por 3,6 vai dar 10 metros por segundo. Então, olha lá. ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. Dividido por ΔT é tempo final menos tempo inicial. Tá? Ou T1 menos T2, T2 menos T1, V2 menos V1, tanto faz. Agora, eu só quero dizer que é o final menos o inicial, é o que veio depois o que vem antes. Então, gente, eu variei de quanto? De 10 metros, de 0 até 10 metros por segundo. Então, velocidade final, 10, velocidade inicial, 0. Dividido por tempo final. Bom, eu cheguei lá, já estava marcando 5 segundos. E eu saí na origem dos tempos. Então, 10 dividido por 5 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, tem uma unidade de medida. Que é muito feia. Que é a 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, não é feio esse ao quadrado aqui? Porque olha a velocidade. A velocidade, ela diz assim, 10, cadê? Era 10, né? 10 metros por segundo. Então, ó, 10 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que a cada segundo... O que é isso? Barulho é esse? Sei lá. A cada segundo anda 10 metros. Não é isso? Quando alguém anda a 10 metros por segundo, quando a velocidade de alguém é 10 metros por segundo, significa que a cada segundo a pessoa anda 10 metros. Não é verdade isso? Agora me explica aí, o que significa dizer que alguém acelera 2 metros por segundo ao quadrado? Bom, o que é esse ao quadrado? Alguém já se perguntou? Por que a unidade de aceleração tem um quadrado ali? E como é que a gente entende isso? Como é que faz para entender? Aqui eu consegui entender. 10 metros por segundo significa que cada segundo que passar, o objeto andou 10 metros. Passou 2 segundos, andou 20 metros. Passou 3 segundos, andou 30 metros. Passou 4 segundos, andou 40 metros. Agora, o que significa isso na aceleração? Alguém saberia me chutar? O que é esse ao quadrado ali? Como é que lê? É que vai... É uma progressão aritmétrica, não é? Ou geométrica, não lembro. Um negócio assim. A gente já estudou isso. Não, tudo bem. Não? Isso até é. Mas eu queria um significado prático. Não somente matemático. Aqui, eu dei um significado prático. Tipo, eu disse que a cada segundo andou 10 metros. Qual é o significado de dizer que alguém acelera 2 metros por segundo ao quadrado? É difícil isso, não é? E aí eu vou te ensinar exatamente como você tem que entender essa bodega aqui. Como é que você entende isso? Significa que a velocidade variou 2 metros por segundo em
1 segundo. Vocês entendem isso? Olha só. Aqui dizia que a cada segundo eu variava 10 metros. Por quê? A velocidade, ela diz exatamente isso. Em quanto tempo eu ando em quantos quilômetros. Né? Aliás, quantos quilômetros eu ando em tanto tempo. Isso é velocidade. A velocidade é a variação do espaço no tempo. A aceleração é a variação da velocidade no tempo. Então, quando a gente diz que alguém anda a 2 metros por segundo ao quadrado, eu quero que você leia assim, ó. 2 metros por segundo. Por segundo. Você entende? Segundo vezes segundo é segundo ao quadrado, não é? Mas por que eu quero que você leia assim? Que agora você vai entender o verdadeiro significado de aceleração. A aceleração 2 metros por segundo ao quadrado significa que a velocidade a cada segundo, ela varia 2 metros por segundo. Conseguiram entender isso? Isso é muito genial, eu acho, muito legal. Mas é um pouco confuso, tá? Da onde vem aquele unidade de aceleração? 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, para eu ler desse jeito é estranho, porque eu não faço ideia do que seja segundo ao quadrado. Segundo ao quadrado não tem significado algum. Mas eu entender que é 2 metros por segundo a cada segundo, isso faz sentido. Significa que a minha velocidade ela está variando 2 metros por segundo ou 10 km por hora a cada hora, ou 2 metros por segundo a cada segundo, tá? É a variação da unidade de velocidade por tempo. Travou ou deu para entender isso? É meio difícil ou dá para... Deu. Deu, né? Tá. Por que eu falo isso? Porque, gente, eu juro pela minha vida, eu passei a vida inteira e eu sabia que a aceleração era alguma coisa metro por segundo ao quadrado. Só que eu não conseguia entender o que era esse segundo ao quadrado. Eu achava que era uma coisa que Deus colocou. Ah, tá aí, né, gente? É metro por segundo ao quadrado, tem que ser. Enquanto que, na verdade, tem um significado totalmente entendível. Se a aceleração é variar a velocidade, então ele está dizendo que varia 2 metros por segundo a cada segundo. Então, acelerar é variar a velocidade por tempo. Então, por isso que o tempo fica ao quadrado aqui, ó, fica segundo vezes segundo. Já era, né? Legal. Muito bom. Então, eu vou continuar a nossa matéria aqui. E aí, aula que vem, a gente faz uns 300 exercícios, tá? Bom, vou apagar essa ideia aqui do 2 metros por segundo ao quadrado, você já deve ter copiado. E aí, eu vou te mostrar agora o que é a aceleração escalar instantânea. Aceleração. Ixi, ficou meio feio. Em cima. Aceleração escalar instantânea. Pessoal, aqui eu quero que você lembre bem da aula passada. Bem da aula passada. Lembra que para a gente calcular a velocidade instantânea, a gente pegou o intervalo de tempo e começou a diminuir, até pegar aquele intervalo de tempo tendendo a zero. E aí a gente viu o conceito de limite, viu o conceito de derivada. A gente entendeu que para calcular algo instantâneo, eu não posso pegar assim, gente, qual é a aceleração que você desenvolveu para sair de Opo e ir até Porto Velho? E aí você pode me perguntar, mas a aceleração em qual instante? Não, a aceleração que você fez daqui até Porto Velho. Gente, aí é a aceleração média. Que aí eu pego a velocidade aqui, a velocidade que eu cheguei em Porto Velho, o tempo final, o tempo inicial. Aí eu tenho uma aceleração média. Agora, qual é a aceleração escalar instantânea no instante em que você passava a lombada de Ariquemes? Bom, então eu não posso pegar o tempo final Porto Velho
e diminuir o tempo inicial, opo. Não posso. Eu tenho que ir reduzindo. Então de Porto Velho eu vou para Candeias, de Porto Velho eu vou para não sei o que aonde, até chegar em Ariquemes, e de Opo eu vou para Jaru e até chegar a Ariquemes, até o intervalo de tempo ficar tão curto, mas tão curto, mas tão curto, que eu vou saber exatamente a minha aceleração naquele instante. Então, aceleração instantânea é eu saber a aceleração, é eu saber quanto a velocidade variou no intervalo de tempo muito, 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 muito pequeno. Esse intervalo de tempo tendendo a zero. Igualzinho a gente fez aula passada. Então, gente, eu não vou deduzir de novo o que a gente fez aula passada. Aula passada a gente deduziu que para eu pegar esse t aqui e diminuir ele até chegar em zero, o resultado disso me dá uma derivada. Vocês lembram disso? O resultado me deu uma derivada. Então, qual é a novidade da aula? A novidade da aula é a seguinte: para eu chegar na aceleração instantânea, eu vou precisar das derivadas. Só que, pessoal, se eu derivar o espaço no tempo, eu não chego na velocidade. Então, ó, eu vou até escrever aqui, ó. Relembrando. Remember. Relembrando. Relembrando. Se eu pegar a equação do espaço, a equação S, e derivar ela em função do tempo, eu não chego na velocidade, gente. Chego na velocidade. E aí, aonde nós vamos chegar nessa aula? Que se eu derivar a velocidade em função do tempo, eu vou chegar, sabe em quem? Na aceleração. Vou chegar na aceleração. Já sabia disso? Já, né? Você falou que viu tudo no primeiro colegial, né? Alô, alô? Alô, alô. Ah, eu achei que eu tava só de novo, gente. Pelo amor, vocês não abandonam não. E aí? Vocês tinham visto isso aí eu vou também? derivar o tempo. Você vai derivar a entendi, equação entendi. da velocidade em função do tempo. É diferente de derivar o tempo, né? Você vai derivar a equação da velocidade. Lembra que a gente tinha uma... Cadê? Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Da luz, ó. Ó, tá vendo aqui o exemplo? 2t² mais 4t menos 7. Então, vem comigo aqui, ó. Vou apagar tudo que você já anotou aí. Vou apagar. Ah, já começou a outra aula, né? Putz. Pera lá, rapidinho. Finge que quem que é o Rapidinho, próximo o Roberto, ele de boa. O Robertinho é muito fofo, né? Meu Deus do céu. 2t ao cubo mais 4t² e menos 7t. Menos 7t. Então, olha só. Essa é a equação horária do espaço. Tá? Tá ali, ó. Tem até a letra S. Letra S de espaço. Equação horária do espaço. Pessoal, se eu pegar essa equação e derivar ela em função do tempo, eu vou ter a velocidade. Lembra disso? Vamos derivar ela rapidinho aqui. Bom, 2t ao quadrado fica 6... t a terceira fica 6t². Concorda ou discorda? Conseguem acompanhar isso? 6t²? Mais... Sim. Tombou 3, ficou Isso, 6. perfeito. Mais t a primeira, 8t a primeira. Tombou 2, ficou 3. Isso. 4, ficou 8. Isso. E o expoente 1, menos 7. Beleza? Essa é a equação horária Da velocidade. perfeito da velocidade.
Bom, terminando a nossa matéria, eu vou pegar agora a equação da velocidade e vou derivar ela em função do tempo. Vamos lá? Deriva esse cara aqui. 12t a primeira. 12t a primeira. Beleza? Esse primeiro cara. Mais Sim. 8. Mais 8 8. segundo. E o último some. Zero. Beleza? Essa aqui é a equação horária da aceleração. Aceleração. Beleza, gente? Queria terminar a aula com essa lousa aqui. Eu precisava terminar a aula com essa lousa aqui, ó. Precisava mesmo. Então, o que você precisa sair sabendo desses dois módulos aqui, o módulo 2 e o módulo 3? Você precisa saber que uma equação, a posição de um corpo, ela pode ser dada por uma equação. E que se eu derivar ela, vai me dar a velocidade desse corpo. E se eu derivar a velocidade, vai me dar a aceleração desse corpo. Tá faltando escrever assim, ó. Aceleração igual. É igual a dv dt. Beleza? Agora sim, tudo perfeito. O espaço derivou velocidade, derivou aceleração. Sempre assim. Regra de derivada sempre a mesma. Aula que vem, a gente já chega fazendo exercícios. Vamos ver se a gente acertou, ó. Acertamos toda a derivada que estava aqui certinho. Tá bom? Tem mais exemplos aí, ó. Mais exemplos. Beleza? Ó, olha só que interessante o que ele mostra. Que a unidade de aceleração é metro por segundo por segundo. Por isso que fica metro por segundo ao quadrado, tá? Porque é metro por segundo a cada segundo. Pessoal, já foi 4 minutos aí da aula do professor. Então, Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Pode fazer. Se a velocidade não tivesse ao quadrado, por exemplo, tivesse 6t mais 8, ainda daria para derivar na aceleração? Gostei. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Vamos mudar o nosso exemplo? Vamos mudar o nosso exemplo. Imagine que aqui, então, tivesse 6t ao quadrado, tá? E aí vamos derivar de novo, Bom, se fosse 6t ao quadrado, aqui ficaria 4t a primeira, não é isso? E aqui ficaria 4, não é isso? Aí já ia dar o resultado, né? Aí ia dar 12 metros por segundo ao quadrado. Sabe o que isso significa? Que se a equação do espaço for essa aqui, significa que a aceleração ela não vai depender do tempo. Significa que no instante agora o objeto está acelerando a 12 metros por segundo ao quadrado. Passou um ano, ele vai estar acelerando a 12 metros por segundo ao quadrado. Passa 10 segundos, ele vai estar acelerando a 12 metros por segundo ao quadrado. Perceba que a equação da aceleração, ela sumiu com o tempo. Isso quer dizer que, independente do tempo, essa situação aqui, o corpo sempre estará acelerando a 12 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque não tem o tempo aqui, tá? Já no exemplo anterior, igual o da lousa, se liga só, igual do livro, a aceleração aqui, ó, ela depende do tempo. Então isso significa, por exemplo, que no tempo igual a zero, o corpo acelerava 8 metros por segundo ao quadrado. No tempo igual a 1, o corpo acelerou 20 metros por segundo ao quadrado. No tempo igual a 2, o corpo acelerou 36 metros por segundo ao quadrado. E assim vai. 32 metros por segundo ao quadrado, perdão. E assim vai. Ou seja, quando eu tenho t a terceira, a aceleração vai me dar ainda um t a primeira aqui. Isso significa que é a aceleração variada. Ora o cara está acelerando muito, ora ele acelera pouco. No nosso caso aqui da lousa, que só tem t ao quadrado, a aceleração some com t. Significa que a aceleração vai dar aqui, ó, sempre o mesmo valor. Sempre o mesmo valor. Isso é uma aceleração constante, né? Aceleração constante. Perfeito. Aceleração CTE, constante. Muito bom.
Quando eu não tenho T aqui, significa que a aceleração é constante. Eu já poderia dizer que aqui o meu movimento é movimento retilíneo uniformemente variado, porque a aceleração sempre vale a mesma coisa. Show? Maravilha? Show. Show. Beleza, gente, eu preciso ir para outra aula. Beijos e tchau. Até mais. Valeu. Beijos, beijos. Tchau, tchau.